Fala galera, seja bem-vindo ao Nós Tem Podcast, um podcast específico para você que quer conhecer o CPF por trás do CNPJ. Vem comigo, galera! Fala galera, vamos iniciar mais um episódio do Nós Tem Podcast. E no episódio de hoje, cara, eu tô aqui com um convidado ilustríssimo, que na verdade é um casal de sócio. Mas antes da gente começar com eles, eu queria te fazer aquele pedido encarecido, né? Que a gente tem que fazer todo início de vídeo, que eu tô vendo que vocês estão vendo o vídeo e estão esquecendo de se inscrever no canal e dar o joinha. Então, por gentileza, galera, isso ajuda a gente manter toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, beleza? E, cara, o convidado de hoje é o Estúdio Pedra, Rafa ou Rafa Pedra? Por onde que eu devo começar? Rafaela Pedra. Rafaela Pedra. Pode se apresentar, Rafa. Então, sou Rafaela Pedra, tenho um estúdio especializado em cabelos cacheados, crespos e ondulados, no coração da Zona Norte, no Caxambi, do ladinho do Norte Shopping, que é um dos shoppings mais badalados. Do Rio de Janeiro, né? Fica ali próximo, qual é o nome daquele edifício, né? É Edifício Ponto Norte, é um prédio comercial, a gente tem uma sala comercial. Legal. Qual é o andar lá? 11º andar, porque a gente mudou há pouco tempo, a gente... Entendi. Já estava desde o final de 2022, no 10º, e agora a gente está no 11º. A gente subiu. Eu vi o videozinho lá que vocês tinham feito, né? Isso, a gente fez a mudança agora. Deu trabalho, mas deu certo no final. Porque, houve uma mudança e a gente não esperava tanto assim, essa mudança repentina, mas tá aquela coisa maravilhosa lá para as Cacheadas. Muito legal. E é interessante, né, que a gente já entrou de sopetão dentro da marca, né? Rafa Pedra. É só olhar para os dois. Dessa vez eu vou errar menos o nome. Rafa Pedra. Mas a gente queria também conhecer quem é a Rafaela e quem é o Pedra, né? Luiz Pedra. Quem começa? Começa você, já tá com a palavra. Primeiras damas. Tem que ser, né? Então, gente, Antes de falar da Rafaela Pedra, né? Falar da Rafaela, uma jovem senhora, 34 anos, casada, com 2 filhos, um de 17, que tá batendo os 18 na porta daqui a pouquinho, e um bebezinho de 2 anos e meio. E a nossa história, assim, tudo começa... A minha história do Luiz, né? Quando a gente começou a namorar cedo, adiantamos um pouco os processos e viemos de comunidade. E a gente sabe, né, que quando o jovem vem da comunidade, ele é totalmente diferente. A gente tem uma outra bagagem, uma outra história. E eu engravidei aos 16 anos. Então, isso pra gente foi bem difícil, foi uma das fases mais difíceis, né? Mas também que hoje serviu para nos amadurecer. E aí, eram jovens, adolescentes, né? Grávidos de um bebezinho. E meu sonho nunca foi ser cabeleireira. Nunca sonhei ser cabeleireira. Pelo contrário, o meu sonho inicial era ser professora, que aí depois ficou na gaveta. E aí, como vamos dizer, um mentor, né? Luiz Henrique, sempre servindo de exemplo, né? Porque... Pelo fato de ele ser um pouco mais velho do que eu, ele já tinha algumas experiências profissionais. Velho, pô, né? Velho, assim, do nada? Do nada. 3 aninhos, né? Mais ou menos, 3 aninhos. Mas assim, eu digo assim, de experiências profissionais, então, é o convívio, né? Influencia muito. Então, ele já estava dentro do ramo corporativo e eu me apaixonei por esse ramo. E ali, mesmo com a gente com um bebê pequeno, passando por várias dificuldades, que não foi fácil, foi difícil pra caramba. Nunca deixei de estudar, nunca deixei de lado os meus sonhos, sabe? Eu tinha muito medo. Eu me lembro, eu falo disso pra todo mundo até hoje. Eu falei, gente, as pessoas perguntam assim, Rafa, por que você esperou tanto tempo pra ter outro filho? Eu, gente, eu fui mãe de 16 anos. Então, assim... Cresceram junto, né? Isso. Eu ficava assim, nossa, eu vejo a hora de eu chegar aos meus 30, meu filho já vai estar com 15. Então, assim, eu tinha muito medo de engravidar novamente, porque eu via muitas meninas da minha idade, né, engravidando consecutivamente. E eu falava assim, eu não posso. Não tenho condições de ser mãe novamente. Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, a gente precisa dar... A gente morava numa kitnet, a gente morou debaixo da casa da minha sogra, a gente morou numa kitnet dividindo banheiro. Então, assim, a gente passou por muito perrengue para chegar onde a gente está hoje, sabe? Não foi fácil.
E, enfim, aí por esse tempo todo a gente demorou até mesmo ter outro bebê, até então não era planos, né? E quando eu entrei na faculdade, tive a oportunidade de fazer faculdade, me formei, fiz curso dentro da parte administrativa, fui crescendo dentro dessa área, já trabalhei de telemarketing, já trabalhei de promotora de vendas. Eu sei bem como é que é. Correria do dia a dia. Faz Correria, tudo, correria. né? Faz tudo. Mas hoje eu entendo que toda a minha bagagem profissional serviu para mim hoje. Então, assim, dentro do ramo do meu negócio, tudo aquilo. Eu achava engraçado, Lincoln, que há 4 anos atrás, não. Tem 2 anos, vai fazer 2 anos, né, que a gente tem nosso estúdio. Mas até antes de eu abrir o salão, eu achava, e antes de eu entrar nesse meio de caixadas, eu achava que tudo que eu tinha aprendido na minha vida profissional era pro meu trabalho antigo, né? Fiquei 9 anos trabalhando no Instituto L'Oréal. 9 anos, né? 9 para 10 anos. 9 né? para 10 anos, mais ou menos, que foi um lugar que eu cresci muito, 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 muito mesmo, sabe? Mas eu achava que tudo que eu tinha vivido antes era para aquilo dali. E um ponto que é importante, que eu acho que foi também um marco nessa sua transição, é que, como ela trabalhava de promotora, ela fez essa parte de recepcionista, também trabalhou como recepcionista, a gente não chegou num momento que a gente sentou para conversar assim, cara, a gente precisa mudar esse perfil de profissional que você tem para que você possa entrar nesse meio corporativo, para onde que ela começou a ter um pouco mais de experiência como uma coordenadora e trabalhando com as pessoas no dia a dia. Então, assim, tudo isso que é o que ela falou, serviu de uma grande bagagem para ela, assim, hoje em dia a gente tocar o nosso estúdio lá com boa referência, uma boa performance, entendeu? Então, assim, teve esse ponto que a gente teve que sentar e falar assim, pô, a gente precisa mudar esse teu perfil, não que seja um trabalho que não agregue valor, mas a gente entendeu que naquele momento, se ela continuasse naquele fluxo de trabalhando como só telemarketing, promotora, etc e tal, ela não ia ter essa oportunidade de trabalhar conforme coordenando, gerenciando, ter essa experiência que agrega muito valor para você gerenciar até o mesmo salão. Sim, Entendeu? sim. Então, aí esse é um ponto que a gente destaca aqui, que foi muito importante nessa transição também. Esse processo, né? É. Vou puxando assunto. É. Isso é uma coisa que eu sei puxar assunto, né? Então, assim, falando do Luiz Pedra, a Rafaela já resumiu bastante o nosso processo, nossa vida inicial, né? Como era na adolescência, esse processo de ter filhos. Mas, assim, eu me via nesse processo inicial como um pai prematuro, um peso de uma grande responsabilidade. Então, assim, mesmo eu sendo um pai prematuro, mas eu sempre corri atrás dos meus objetivos. Em relação a se profissionalizar. Então, assim, essa parte que eu posso destacar de mim, com relação até mesmo para que a gente tenha atingido hoje, ter um negócio para administrar, eu acredito que nessa parte de eu ter já, desde o início, ter uma perspectiva de vida diferente com o cenário que eu vivia, porque eu morava na comunidade do Tuiuti e de um certo modo, a boa parte das nossas amizades naquela época era totalmente desfocado dos processos que a gente vê, de você querer seguir uma carreira, se profissionalizar. Então, eu sempre meio que andei na contramão desse fluxo. E, através disso, eu consegui ter uma outra visão do que é o mercado de trabalho, de onde eu poderia alcançar, onde eu poderia chegar. E, através dessa minha atitude, mesmo sendo um pai prematuro, foi onde eu consegui também fazer que a minha família caminhasse no mesmo caminho que eu segui. Aí, tipo, eu fiz a faculdade, sou formado em administração e também já me formei, fiz MBA em gestão fiscal e tributária. E, com isso, agregou bastante valor no meu profissional, no profissional que eu sou hoje. Hoje eu trabalho numa empresa multinacional e, com base em toda a experiência que eu tive ao longo desse caminho, foi onde despertou o interesse, né? E a gente conversando em casa, como família, pô, vamos abrir um negócio. Claro, não foi só um piscar de olhos, mas, assim, a gente viu uma necessidade
viu que era o momento certo, a gente conversou, não é uma coisa de uma hora para outra. Do nada. Do nada, e a gente decidiu, claro, houve várias fases, não foi só o estúdio Rafaela Pedra. A gente já teve salão na comunidade do Iti, que durou nem 1 ano e meio direito, teve que fechar, e a gente reabriu ele de novo. Então, assim, talvez para quem queira abrir algum negócio... É a experiência, né? Não é só que você, eu tive a ideia e vou fazer. Tem a persistência do negócio. Se você não tiver persistência daquilo ali que você acredita, tipo, vai ser muito difícil aquilo dar certo. Então, a persistência em tudo que nós colocamos à mão, se a vontade não vier de você próprio, é muito difícil que aquilo ali possa dar certo, entendeu? Então, tem que ter a vontade interna. Então, isso foi a base do nosso interesse de querer fazer o negócio funcionar. Claro, a gente está aprendendo. Eu não estou aqui para falar que eu estou faturando 1 milhão. Como diz isso aqui? 8 dígitos? 8 dígitos. Eu estou aqui vendendo, eu estou faturando 1 milhão, mas a gente está aprendendo. É um negócio de família e a gente está se desenvolvendo muito bem nisso. Legal, legal. Cara, são 10 anos investido dentro da L'Oréal em capacitação e dia a dia, né? Tanto na parte administrativa. Qual era a parte que você atuava lá na L'Oréal? Técnica? Tudo. Tudo. Você chama o Severino. Não, brincadeira. E, cara, dentro disso, da onde que sai a ideia de ter um estúdio de beleza, né? Pode me corrigir, porque eu tô ainda entendendo a ideia. É um estúdio de beleza... De cabelos cacheados. Para cabelos cacheados. Isso, é da bem onde que vem essa ideia? Porque nem professora, né? Não era. Não. E o outro administrativo e vem esse 7. Então, só paralelo com o que o Luiz falou, a gente sempre teve vontade de ter um negócio, né? Fora a experiência da gente ter tido um salão anos atrás, porque quando eu entrei no Instituto L'Oréal, se eu não me engano, 1 ano depois eu tive a oportunidade de fazer o curso de cabeleireiro. Então, para mim, aquele curso ali era um plano B se acontecesse algum problema, porque eu via muito isso nos alunos. Vou fazer esse curso aqui, vamos supor, eu sou bancário, não deu certo, aconteceu algum problema, eu tenho um curso, porque cabeleireiro como barbeiro não fica sem dinheiro, né? Fica sem dinheiro. Então, assim, cabelo tá sempre crescendo. Cabelo tá sempre crescendo. A área da beleza, assim, as pessoas estão sempre fazendo. Diminui um pouco em alguns momentos, mas as pessoas nunca deixam de fazer. Enfim, eu fiz o curso naquele momento, no intuito de ter um plano B. Foi no momento que nós abrimos, né, um salão em sociedade, enfim, ficamos um tempinho, mas depois não deu muito certo. Fiquei atuando um tempo e voltei para a administração, desgostei. Não quero mais saber de cabelo, deixa eu ser a mulher dos negócios. E aí, com o tempo, veio a pandemia, passaram-se anos, mas a gente sempre conversava assim, a gente quer ter um negócio, né? A gente sempre falava. A gente não sabia o que era, mas também eu não queria voltar a ser cabeleireira, porque eu já sabia o que era. Mas a gente já vendeu bijuteria. Já vendeu bijuteria, sex shop, lingerie. Então, assim, tudo... A gente ficava assim, não, vamos fazer aquilo. Mas aquilo que a gente falou, tem que ter constância e você entender aquilo que você quer. Só que a gente era tudo teste. O que a gente ia fazer? Enfim. Passando um tempo, quando veio a pandemia, chegou a pandemia, um pouco antes da pandemia eu estava com um projeto de consultoria para salão de beleza, então foi num período também que começou a me dar vontade de fazer algo para mim, fora o meu trabalho, porque assim, eu gostava muito do meu trabalho, me dava uma estabilidade financeira, o ambiente também era super legal, mas aí veio a pandemia que parou tudo, né? A gente não sabia que ia ter essa proporção toda que teve. E eu falei assim, o que eu vou fazer, né? Com salário reduzido, as contas em casa. E aí, tava aquele boom de internet. Eu falei, vou voltar a fazer cabelo, porque eu sei fazer cabelo. Já tinha mais de uns 10 anos lá guardado, 8 anos guardado lá. Eu falei, ninguém esquece de fazer cabelo. Comecei a rever meus vídeos, comecei a atender em casa, conhecidos. Começou a fazer os vídeos no YouTube. Tentei abrir um canal no YouTube. Legal. Não vou falar. Bota lá depois. Pesquisa aí que acha. Gente, meu Deus. Então, assim, comecei a entrar na internet, fazendo os vídeos e tal. E aí, de onde surgiu o boom de cacheado? Eu estava crescendo muito, né? Em 2020, esse boom de cacheado. Eu já seguia, já um cabeleireiro famoso que eu adorava ver as transformações dele. Eu falei assim, acho que eu vou entrar nessa de cacheada, entendeu? Aí eu conversei o Luiz, tem certeza? Porque assim, cacheada é diferente da mulher que tem cabelo liso, né? Até eu aceitar a ideia demorou porque muito. assim, a gente não tem
verba para fazer pesquisa, se isso ia dar certo. Não é assim que funciona, mas falando por mim, eu vendo assim, o que é feito no salão de beleza, é progressiva, é coloração, e tipo, escova e tal. E falei, pô, Rafaela, cabelo cacheado, que, tipo assim, da onde tu tirou essa ideia? É porque assim, a maioria da galera que começa a criar ali um salão, ela abre o salão ali e atende. Meu irmão, ela começa pelo cabelo e termina pela unha. Isso aí. Ainda tem esse combo, Isso né? aí. Só que hoje a galera tá cada dia mais nichada, né? Isso, O de vocês Aí foi onde nichado. ela veio que ela falou assim, não, Luiz, então, aí que tá o problema. Existe uma demanda que não é atendida. Existe a demanda de uma demanda reprimida, né? E que não é atendida. Aí foi daí dos caminhos. E é a hora que a gente faz o dever de casa, que a gente aprende na faculdade de administração, plano de negócio, estudo de mercado. Eu fiz esse deverzinho de casa na época, mesmo sabendo que eu atenderia somente em casa, a gente morava em São Cristóvão na época, não tinha ninguém ali em São Cristóvão que atendia cabelo cacheado. Então, assim, era uma coisa muito distante da realidade. E assim, até se você fizer uma pesquisa dentro do Google, assim, se a gente, a grosso modo, for olhar para o Brasil e para o Rio de Janeiro, que é a área que vocês atendem, são poucos esses profissionais que atendem exclusivamente o cabelo cacheado, né? E o cabelo crespo também, cabelo, né? A gente fala cabelo cacheado, mas a gente está querendo dizer de maneira geral. Cabelo cacheado, crespo, ondulado, qualquer tipo de cabelo que tenha algum tipo de... Tem algumas grandes, vamos dizer assim, tem algumas grandes franquia. Olha eu falando errado, gente, vai editar. Tem algumas grandes franquias, né, que são acho que, a gente não fazer merchan, né, mas beleza natural, beleza negra, mas é sempre uma coisa, assim, mais voltada pro macro. O de vocês atende mais a questão da exclusividade, né? Isso aí. Isso daí foi um ponto muito importante, que, assim, já tinha um burburinho já de alguns salões de cabelo cacheado, e dentro do que tem hoje o mercado, o que a gente consegue fazer dentro das limitações também, porque a gente também não tinha grana para abrir um salão grande, para fazer aquele marketing todo, como muitas pessoas faziam, enfim. Então, comecei atendendo na minha casa, atendendo em casa. Na época, né, a minha sogra, ela tinha uma sala no Tuiuti, né, uma lojinha, que é onde a gente teve salões alguns anos atrás, então a loja meio que estava montada, e a gente tinha alguns equipamentos em casa, então a gente começou a atender na comunidade do Tuiuti. Não esqueço disso, né? Em julho de 2020. Isso. E foi muito legal, porque foi um boom, assim, porque não tinha ninguém que trabalhava com cabelo cacheado e as pessoas iam até lá. Nossa, como assim? Salão de cabelo cacheado que não faz química? Porque eu não fazia química na época. O interessante é que a gente tinha, por mais que a gente tinha aberto o salão na comunidade, a gente começou a perceber que tinha pessoas que, tipo, fora da realidade da comunidade, que não era somente voltado para quem morava na comunidade, que estavam acessando a comunidade para ir fazer o cabelo. Eu falei, caraca, que legal. Então a gente viu ali uma possibilidade de que, pô, se a gente fosse... Se já estiver fora. Isso. Com certeza ampliar muito mais o negócio, ter uma demanda melhor e tal. E, tipo, isso começou a ampliar a nossa visão com relação a melhorar. Não dá um frio no estômago, não? Por que eu tô pensando nisso? Porque muitas das pessoas, o empreendedor que de repente está ou ali dentro da comunidade, ou de repente está ali na Baixada, quando ele olha para um polo comercial dentro de um centro ou dentro de um bairro maior, ele já começa a pensar nos custos. Sim. E aí eu fico imaginando, cara, qual que seria o maior desafio que vocês tiveram para sustentar isso tudo? Até porque vocês, até a questão mental tinha que ser algo, cara, muito bem trabalhado, porque vocês já tinham vindo de um momento que já tinha fechado. Em um outro momento, isso com os custos reduzidos. Isso. E aí agora vocês deram um passo. Sim, depois eu quero que a Rafa fale um pouquinho da estrutura lá, cara, que é surreal. Eu sou até, qual é a palavra? Suspeito para falar, né? Mas depois a Rafa vai falar da porque você ainda não viu a nova, né? A nova, agora da segunda casa é maior. Tem que ir lá visitar, gente. Tem que ir lá. Não, E realmente, assim, no meio da pandemia, fazer tudo isso, e eu me lembro que eu queria, naquele momento, abrir o salão. Queria abrir um salão grande na rua e tal. Só que a gente também estava num processo de mudança mesmo pessoal nosso. A gente estava de mudar de apartamento e tal. Eu falei assim... A Luz falou assim, Rafaela, não dá. Não dá para fazer tudo agora, entendeu? E eu trabalhava também. Eu só atendia, quando a gente abriu esse salão na comunidade, só atendia os sábados e domingos ou à noite. E foi...
quando passou uns 7 meses depois, a gente já tinha se mudado. Eu falei assim: olha, não dá mais pra ficar vindo pra cá. Tem muita gente querendo fazer o cabelo, mas não dá pra ficar subindo, entendeu? Porque tem gente que tem medo. Tem medo, E né? na realidade, eu comecei a ver que a maioria dos meus clientes eram mais fora da comunidade do que dentro da comunidade. E eu falei: não, quero explorar outro mercado. Então, deixei de lado, né, aquele salão e comecei a atender perto da minha casa, no salão de amigos, né? Eu atendi um tempo no salão de uma amiga, depois atendi no outro. Foi ali que eu comecei a fazer a clientela ali na região do Caxambi, que também na época não tinha ninguém de cabelo cacheado. E foi quando a gente falou assim: caramba, tem bastante cliente, tá vindo cliente e tal. Só que o que aconteceu no meio do caminho? Eu engravidei, veio o Lohan, Legal. que aí também que veio, aí você fica assim, caramba, e aí agora? Só que assim, tudo isso paralelo eu trabalhava ainda. Eu nunca deixei de trabalhar da parte administrativa. Eu sempre trabalhei de segunda a sexta e atendi aos sábados. Só que depois que a gente engravida, né? Como todas as empresas, não Dá um vou start. não vou generalizar, né? Mas quem é mulher sabe que você fica mais vulnerável dentro da empresa depois que você tem um bebê. Então, quando acabou minha licença maternidade, eu voltei no tempinho. Tchau, tchau. Mas foi muito tranquilo, porque eu senti que era o momento, né? Deus já tinha falado com a gente, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente sempre coloca Deus na frente, né? E era uma das dúvidas que a gente tinha, assim. E serviu como eu posso dizer assim, um gatilho, né? Porque às vezes a gente pensa assim, caraca, mano, essa coisa ruim aconteceu comigo de ser demitido ou algo do tipo, mas aí você tá abrindo eu falo que isso é uma janela de oportunidade, porque você nunca sabe aonde você pode chegar se talvez aquilo ali não te incomodar. É igual, tipo, se eu do nada perder o emprego e eu querer vender algo no sinal. Pode ser que eu possa faturar bem mais do que o que eu recebo do meu salário. Então, assim, isso vai depender mais de mim do que da possibilidade de alguém me dar um emprego, etc e tal. Então, assim, às vezes, alguma coisa que a gente possa pensar que é ruim, a gente está te abrindo uma janela de oportunidade para você melhorar aquilo que você fazia. E foi isso que aconteceu. Então, a gente viu aconteceu a demissão dela tal, e a gente falou assim, caraca, e agora o que vai ser? E naquele momento eu já tinha a certeza de que era para mim abrir o salão, porque eu me lembro que a gente conversava, a gente falava assim: se eu sair do trabalho e tal, eu vou continuar na parte administrativa, eu vou ter o meu salão, eu vou trabalhar no salão dos outros, e eu já tinha tirado do meu coração de ter o salão, porque assim, dá trabalho. Você ter uma estrutura, é muito mais confortável você trabalhar para alguém, entendeu? Por mais às vezes talvez você ganhe menos, mas aquela pessoa ali tá tendo todo o trabalho, ela tem a estrutura, né? Você vai lá e trabalha, acabou, e aí você recebe seu salário, sua comissão. E a gente recebeu um sinal de Deus de não, Rafaela, você vai abrir o seu salão. E quando eu saí do meu trabalho, quando eu fui demitida, eu senti que aquilo ali é agora, é a chave. E todas as coisas começaram assim a cooperar, sabe? Tudo começou a se encaixar, desde da sala, da disponibilidade da sala, do aluguel, dos móveis, sabe? Então, assim, tudo foi se encaixando dentro dos recursos que a gente tinha, porque a gente também não tinha muita grana. Então, às vezes as pessoas acham, gente, sério, para você abrir um negócio, você não precisa ter grana pra caramba, você precisa primeiro querer. Quando você quer, você faz, porque Deus ele envia as outras coisas. Então, assim, a gente tem que querer. E aconteceu aquele lugar lá, era aquele lugar lindo que você conheceu. Já era lindo, né? Já era Ficou lindo, ainda né? mais. Ainda tá terminando ainda os ajustes, porque a mudança foi rápida, entendeu? Sim. Teve a mão de obra do maridão. Foi de administrador a engenheiro. Sócio, engenheiro, administrador, manutenção e tudo, né? Aí ajudando. E o Lohan, cara? O Lohan tá com quantos anos agora? 2,5. 2,5. Legal, porque assim, eu também vivi isso de maneira bem intensa com o nascimento do meu filho, um processo de transição ali ainda de carreira, e aí a gente tem que, de repente, dar um passinho para trás para poder estabilizar e dar um passo ainda maior. E esses momentos é bom que coloca a gente num lugar de dependência, né? No caso, como eu percebi, vocês são cristãos, então no caso, dependência de Deus, a gente também confessa a mesma fé, né? Somos, inclusive, irmãos na fé também, né? E isso é bem legal. Eu fico imaginando o seguinte, cara, porque, por exemplo, eu e a minha esposa também trabalhamos juntos, né? Assim, a gente fala lá que lá é a eu empresa, né? É ela e o bebê, que o bebê aprendiz. O Lohan também lá, o bebê aprendiz. Como é que vocês fazem para conseguir equilibrar os pratinhos, né? Conseguir administrar tanto a situação pessoal
quanto a situação profissional. E no caso ainda tem a questão de ser pai, mãe. No caso do Luiz ainda tem o emprego corporativo, né? Como é que funciona? Então, essa dinâmica, a gente estava até conversando sobre isso nesses dias. Assim, não tem uma receita do bolo. Mas assim, o que a gente pode falar, que eu posso falar por mim, porque é o nosso relacionamento aqui, e é por isso que está durando não, vai durar em nome de Jesus pro resto da nossa vida. Legal. Cara, a comunicação é uma principal das coisas que eu considero a comunicação muito forte, porque ela, da mesma forma que eu estou falando aqui com você e com várias pessoas na internet e tal, isso vai abrir portas, claro, para outras pessoas no entendimento que a gente está falando, que nós estamos compartilhando aqui, mas imagina isso num relacionamento de 2 pessoas. Se eu consigo falar e ela consegue escutar, e, claro, não é uma questão de eu impor o que eu estou decidindo. Sim. Mas é ali a conexão. Assim, caraca, não, vamos seguir junto nisso sim. Ou da mesma forma, ela falando comigo. Então, tudo que nós fazemos juntos, decidimos fazer, a gente senta e dá para fazer isso, não dá? Claro, não vou falar que para você aqui mentindo, é tudo lindo. É lindo, não. É o prato voando ali, tal, é um cabelo arrancado. Sim, mas, cara, mas existe o respeito mútuo entre nós e nós conversamos assim, pô, dá para fazer? Então vamos fazer dessa forma. E assim vai. O que a gente percebe, boa parte das coisas, e isso gera um equilíbrio, por quê? É trabalho, ela trabalha de forma integral lá no salão. Aí a gente tem 2 filhos, como ela falou aqui, um adolescente de 19, 18 anos. Porque a gente falou aqui do Lohan, fora o adolescente. O adolescente. Já não é adolescente, já tá fazendo 18, né? Já tá vai no quartel. Vai fazer 18 anos. E tem o Lohan. Então, assim, a dinâmica em si, a gente tenta atender tudo um pouco. Claro, também a nossa privacidade, o nosso lazer, que é nosso. Independente de tudo que a gente tem que fazer, de cumprir como responsáveis, a gente não deixa faltar em nada com relação a isso, para não gerar, eu falo assim, um buraco. Eu chamo isso de buraco. Por quê? Se eu não der atenção ao meu filho, que é um adolescente, eu estou errando ali. Se eu não der atenção à minha esposa, ou vice-versa, eu estou errando aqui. Então, cara, é um equilíbrio. Não existe uma fórmula perfeita, mas eu, além do principal, que é Deus, claro, como a gente falou aqui antes, tem que ter uma boa comunicação. E assim, isso é difícil pra caramba, tá, gente? Não é fácil, não. Porque eu sou teimosa beça. Porque assim, Olha, na teoria é legal, mas aí do outro lado você sabe que tem a TPM, a mulher, o homem tem o dia que o time tá perdendo de 2-1, né? Enfim. Isso não aconteceu não. Principalmente quem é vascaíno, né? Graças a Deus, não. Aqui não, né? Aqui não. Mas, não, é difícil, principalmente assim, nós mulheres, né? Eu vou falar de mim, nós não, vou falar de mim, né? Eu sou teimosa, então assim, quando eu crio uma parada assim, olha, o copo vai ficar aqui, porque eu sei, Nunca eu estudei, entendeu? Coitado do Lincoln, né? Já fez alguns projetos pra mim. E aí, pra você conseguir mudar a minha cabeça, né? É difícil. Então, assim, foi uma das coisas que a gente trabalhou, graças a Deus, hoje tá bem melhor, né? Então, assim, não é fácil você conseguir conciliar isso. Então, assim, como você falou, parece lindo, mas não é lindo. E aquilo, você saber separar, não, agora é o momento família, agora é o nosso momento, é trabalho. Até porque, assim, quando a gente tem um negócio, se deixar, a gente fica 24 horas vibrado naquele negócio. O tempo todo. Você sai do trabalho e tá lá o tempo todo no celular. Praticamente a maior parte das vezes, 80% das vezes que eu estou mexendo no celular, eu tô trabalhando. Então, assim, eu não fico assim, vou ficar vendo vídeo rindo. Não fico parado vendo vídeo rindo, entendeu? Eu tô trabalhando. Uma das coisas que eu preciso destacar aqui, que é desse momento importante que nós estamos aqui, falando ainda de família, eu queria destacar aqui a minha sogra, que é a mãe dela, né? Tal. Sim, fundamental. Minha mãe também, e minhas cunhadas, cara. Madrinha. Madrinha. São pessoas que sempre dão um suporte pra gente. Aquela rede de apoio, né? Rede de apoio, Muito porque importante. assim, o nosso momento de lazer, quando a gente precisa de alguma coisa, eles sempre estão ali ajudando a gente e isso é muito bom, cara. Até pra me trabalhar também ajuda. Pra trabalhar, então assim, são pessoas que estão ali sempre dando um apoio pra gente quando a gente precisa e essa rede, cara. Importante. Não tem preço. Então, assim, um beijo pra vocês. Obrigado por tudo. Se você tem rede de apoio... É isso. Temos rede de apoio, né? A gente Isso também aí. vive isso, né? Porque a gente trabalha, tem filho pequeno também. Então, se você não tem uma mãe, se você não tem um tio, um amigo, uma amiga, Sim, fica difícil. Tem até aquela
figura de palavra, né, que se fala, que quem vê o pico, né, do iceberg, Não vi. a base, ou quem vê o sapato, sapato bonito, não, Esse sapato eu não engraxado, sei, não. não vê o calo Não vê o calo. dentro Sim. do Sim, é do difícil, não é sapato. fácil, né? Eu falo, para mim trabalhar, eu tenho que, tem a criança tem que ir na creche, quem vai pegar, quem vai ficar, então tem toda uma logística, né? Que a gente, como família, a gente precisa administrar para as coisas fluírem, para todo mundo trabalhar, como o Luiz, ele ainda tem o CPF dele ativado, E olha lá. né? E é isso, porque não é fácil, né? Mas com muita conversa, comunicação, saber ouvir, né? Tem hora que fala assim, não, peraí, eu preciso ouvir. Eu preciso ver o que eu tô fazendo certo, o que eu tô fazendo errado. Então, eu acho que de muitos erros, né? Hoje a gente tem acertado bem mais do que errado. Sim. Eu tenho um exercício que a gente tem pouco tempo de casado, né? Eu e a Nathalie vai fazer 4, 3, não tô brincando, gente. Tem 3 anos. Um Né? bebê. Vai fazer Bebê, 3 vai. anos. Uma Se eu criança. errar isso perto dela, eu até apanho. Vai ficar gravado. Mas a gente faz aquele exercício, né, cara? Se desconfiar de si mesmo. Sim. Porque na teoria geral, você sempre está querendo desconfiar do próximo. Sim. Só que quando você desconfia de você mesmo, você sai do lugar de vítima, né? Sim. Você entra no lugar do caramba. Será que o que eu tô pensando é desse jeito mesmo? Pô, eu falo muito isso pra ela. Eu falo muito isso. Falo assim, vamos reverter o papel aqui? Vamos reverter o papel. Essa aí, tipo, então vamos lá, mudou. Agora pensa se você fosse eu. E aí, o que que tu... Pô, aí, realmente... Muda rápido, né? Realmente, tipo, mas serve para os dois, é Nesse momento eu vice-versa. prefiro ficar em Entendeu? silêncio. Mas, assim, como é que falou? É a carta na manga, né? Então, pô, vamos mudar o cenário. Então, ajuda bastante aí para dar um equilíbrio nas coisas que a gente tem para fazer no dia a dia, família. É isso, cara. E é legal também no âmbito corporativo, né? Porque eu até fiz uma postagem lá no meu Instagram, não sei nem se a frase era lá de Mahatma Gandhi ou não, né? Mas aí falando, né, que o bom líder, ele não é simplesmente o melhor, mas é aquele que faz as pessoas serem melhor, né? Uhum. Então, quando você começa a desconfiar de si mesmo, você começa a se abrir para, de repente, se transformar o próximo e, nessa transformação, também ser transformado, né? Eu sei que é um exercício diário, né? Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, não. E eu fico imaginando da parte técnica hoje, né? Olhando lá pro salão. Qual é o nome do salão mesmo? Eu esqueci já. Estúdio Rafaela Pedra. Rafa Pedra. Tinha que ter trazido o Lohan, que aí ficava ali. Estúdio Rafa Pedra. Aí ficava mais fácil de eu conseguir entender. É porque tem o P1 e tem o P2. É o Lohan, o Johnny e o Lohan. Ainda tem o Johnny, né, cara? Johnny. Cara, o mais velho, tu sofre. Ah, tu é o mais velho também? Não, Eu sou do meio. O do meio é que sofre. Eu sou do meio e ninguém lembra de mim. Só lembra do mais velho e do mais novo. Não, eu sou mais velha, então eu sou a queridinha. Queridinha? Meus irmãos veem isso daí e vão falar dessa. Legal. E como é que funciona a parte técnica? Hoje, quais, assim, pensando num cabelo, né, ondulado, enrolado ou crespo, como que eu tenho que tratar essa questão? Então, hoje o universo dos cachos ele é bem amplo porque as pessoas estudaram e entenderam que não só existia, porque antigamente só era tratado o cabelo liso e o cabelo crespo. Então, quem tinha o cabelo crespo foi doutrinado a esconder esse cabelo, porque só o aceitável era o cabelo liso. Nossas mães, avós, se a gente olhar, nossos ancestrais, tudo isso aí que fomos ensinados a isso. E aí, graças a Deus, com o tempo, né, temos hoje vários tipos de curvatura. Tem o cacheado, tem o ondulado, tem o cabelo crespo, que é ondulado, né? Então, todas as mulheres, né, praticamente, elas têm algum tipo de curvatura. E cada tipo de curvatura, quando a gente fala de curvatura, é um tipo de cacho, tá? Eu falo assim, o que você está falando? Não, assim, eu tô agora sentado para escutar e aprender. Eu quero sugar isso daí, cara. Porque, assim, inclusive eu tenho várias dúvidas, né? O meu cabelo, cara, eu sempre foi tratado como cabelo, ela falou ali, entre cabelo liso e o cabelo crespo.
onde eu estudava, no meu ciclo de amizade, era o cabelo bom e o cabelo ruim. E eu sempre tava no ruim. Isso aí. Era falado isso. Ou você tinha o cabelo bom ou o cabelo ruim. E o cabelo bom era o cabelo liso, que era o aceitável. E você falou disso, eu me lembro que até mesmo quando eu era adolescente, eu falava assim, se eu tinha um cabelo crespo, só que eu vivia com cabelo com rabo de cavalo. Tu me mostrou um vídeo, cara, tava com o cabelo liso. Isso. Então, esse processo do salão também, né, de quando eu decidi trabalhar com cabelo cacheado, foi um processo de transição também pra mim, porque eu alisava o meu cabelo, sei lá, desde os meus 12 anos. Então, assim... Eu também alisava o meu cabelo. Não, esquece, cara. Se eu te falar aqui, já nevou, já ficou petróleo. Não, mas a necessidade de alisar, vou falar na minha geração, é porque o cabelo é realmente muito duro. Ainda é, mas assim... Era bastante duro e você queria... O cabelo é duro. Não, então, português claro. Então, ele era menos maleável. Então assim, para você ficar um pouco aceitável, que naquela época, eu tinha que fazer o relaxamento. E se falava isso, que o cabelo é duro. Guanidina, eu vou falar o nome aqui. Jogar alguma coisa ali. Patrocina nós, Guanidina, Salon. Não, Guanidina pode falar, porque Guanidina é o ativo químico, então não tem problema, não é mal. Aí dava um jeitinho lá e ficava lindo. Mas só que assim, ao decorrer do tempo, uma coisa que eu posso compartilhar com vocês, eu sempre cortei meu cabelo, desde quando eu comecei a trabalhar na minha adolescência. E uma das coisas que, assim, que até mesmo a gente fala em casa, que uma das coisas que me marcou até mesmo depois eu parei de fazer isso, que o meu filho também estava entrando nessa mesma pegada de querer relaxar o cabelo, e ele muito novo, porque ele não se sentia muito bem. Sim. E assim, e claro, o espelho também. O espelho era eu, porque eu fazia e ele queria fazer também. Então, assim, e muito cedo, né? Ele começava a usar química, e a gente nem acha isso tão... não é bom, não é saudável. E eu acabei me melhorando muito mais o jeito de cortar o cabelo, não que eu fiz de curso, aprendendo na internet. Então, assim, o meu cabelo hoje e dos meus filhos, sou eu que corto, entendeu? Não tá aquele coisa, mas... Tá na régua. Tá na régua. Pode até não ser uma master, mas é uma régua. E isso ajudou bastante, porque eu não uso química. E tá enroladinho, tá no naipe. Existem outros meios de você enrolar o cabelo sem... Eu não sou contra a química, tá? Rafa, não sou contra a química, eu entendo o porquê as pessoas utilizam a química, só que o problema é como que você utiliza e por que você utiliza, entendeu? A química não é a solução. Ela pode ser um auxílio para uma determinada dor, mas ela não vai resolver seus problemas, porque antigamente não. Antigamente a química era para resolver, exemplo. Para mim me sentir mais aceita, eu tinha que alisar meu cabelo, eu tinha que fazer um relaxamento. No caso deles, né, eu já alisava meu cabelo há muito tempo. O Luiz fazia o relaxamento no cabelo dele e fazia o cabelo do Johnny também. O Johnny, se não me engano, tinha 7 anos. Mas a gente não tinha esse conhecimento de que química não era ideal fazer em criança. Mas assim, o garoto sentia, nossa, passava a mão no cabelo e realmente era tratado isso, o cabelo duro. Hoje em dia a gente não trata mais dessa maneira, entendeu? Então, hoje a gente já tem produtos. Eu vejo assim, gente, o meu cabelo, ele só precisava de um produto. Eu só precisava conhecer, por isso que eu trabalho muito no conhecimento, sabe? Em passar para os meus clientes como que elas têm que cuidar desse cabelo em casa. Porque assim, eu falo, 50% é minha responsabilidade. E 50% é delas fazerem em casa. Então assim, eu explico, olha, eu tô fazendo isso aqui no seu cabelo, mas para que ele continue ou para que ele chegue do jeito que você quer, você precisa fazer X, Y, Z. Que quem faz, consegue. Eu tenho vários exemplos de clientes que passaram pela transição que a gente nem imaginava que o cabelo ia ficar de um jeito e o cabelo, nossa, é outro. Da mesma maneira que a transição aconteceu comigo e pelo fato de eu trabalhar com cabelo cacheado me ajudou, serviu de ânimo, porque passar pela transição capilar é o quê? É você deixar de usar química para viver novamente com o seu cabelo natural. Tem muita gente que não consegue nesse período de transição, porque você fica com duas texturas, a raiz fica mais enrolada e a ponta lisa. E é um período que você fica com a autoestima baixa, às vezes calha com algum problema pessoal que está acontecendo, tem essa questão de aceitação familiar no trabalho. Então, quando você tem uma rede, não falo, se você tem alguma amiga cacheada, ou alguém que você vê assim, nossa, tá com duas texturas, ela tá em transição, você não tem que falar assim, vai alisar, vai fazer uma progressiva, não. Você não tem que falar nada, porque o cabelo é dela. Então, acontece, assim, termos, sabe? Então, são crenças que vão alimentando aquela pessoa que ela vai fazer ela continuar ou não na transição capilar.
E depois que você consegue viver com seu cabelo natural, você pode decidir o que você vai fazer. Hoje em dia, tem a parte de química? Sim. Não é ideal fazer química? Gente, eu acho que cada um sabe onde aperta o seu calo. As mulheres que mais sofrem com relacionado ao cabelo são as mulheres negras que têm cabelo crespo. Por quê? Porque o negro ele sofre mais racismo. Isso é fato, entendeu? A gente tem menos oportunidade, a gente sempre foi ensinado a nos esconder. Então, por isso que as pessoas que têm o cabelo negro, como eu, é mais difícil aceitar, porque o cabelo é mais cheio, o cabelo, as pessoas que eu falava quando eu era adolescente, falavam assim: se eu tivesse cabelo cacheado, eu queria ter aquele cabelo com a raiz lisa e com a ponta enrolada, que era o cabelo mais aceitável cacheado. Só que e os outros? Peraí, não são todos cabelos que têm a raiz lisa e as pontas cacheadas. Só que antigamente não existia esse conhecimento, entendeu? É a questão da sociedade também, bate bastante, né? Em cima disso. O que eu tenho visto, cara, até, claro, lá do perfil de vocês, qual é o perfil do Instagram de vocês? Seu cabelo, sua raiz. Você vai deixar tudo direitinho, né, na descrição aqui do vídeo. Lembrando que você pode encontrar também o Estúdio Pedra, Rafaela Pedra. Estúdio Rafaela Pedra, dentro da Nós Tem Marketplace. Você só jogar lá e você vai conseguir ver. Sobre a questão de endereço, a gente agora está com uma ferramenta bem legal, que é a geolocalização. Depois a gente vai até atualizar lá o endereço de vocês, porque aí a pessoa consegue jogar lá a palavra-chave, eu quero fazer uma transição capilar, porque normalmente as pessoas procuram palavra-chave, tipo corte de cabelo, tratamento para cabelo cacheado. E quais são os serviços que vocês atendem lá? Hoje a gente faz cortes, tratamentos. Tá vendo o Dia das Crianças aí? Tem alguma coisa pro Dia das Crianças? Sim. Então a gente tem uma pegada muito forte com criança, porque a gente acredita que quando você consegue ensinar a criança desde cedo a amar o seu cabelo, ela vai evitar que ela tenha qualquer tipo de frustração, qualquer tipo de trauma. Então, é um trabalho que eu tenho de conscientização com as mães, de ensinar. A gente faz uma parte de consultoria para ensinar não só a mãe a aprender, mas a pessoa assim, aprender a cuidar do cabelo dela de uma maneira um pouco mais prática, com a mão na massa, como se fosse um cursinho, sabe? Mas bem legal. Prático. Então a gente gosta desse atendimento infantil. Tem salão que foge de criança, mas pelo contrário, gente, eu adoro atender crianças. Assim, é um jogo de paciência e é legal você ver assim. Eu tenho mães com cabelo liso que assim não sabem e sai dali com a mente assim totalmente destravada, sabe? Amando o cabelo dos seus filhos, para conseguir ensinar em casa e para elas não reproduzirem o que talvez foi reproduzido com elas, entendeu? Deixa eu entender, o seu serviço ele não é um serviço que começa e finaliza só ali no estúdio. Não. Ele é um trabalho onde você também entrega um protocolo aonde as suas clientes têm a oportunidade de seguir em casa. Isso aí. Dentro disso daí tem algum tipo de produto? Eu sei que, cara, é chato às vezes falar de produto, né? Igual a gente falou aqui do ativo guarindino. Porque às vezes não tem alguma parceria estratégica, né? Mas, de repente, se você tem ali em mente alguma coisa que você acha que é interessante, é igual aqueles vídeos de pré-treino que a gente vê, o ativo do não sei o que lá. Aquela dica de ouro. Exatamente. Então, assim, eu sou suspeita em falar, minhas clientes, eu acredito que elas vão estar assistindo, ai delas, se não estiverem assistindo. Mas, assim, eu gosto muito e é essencial para quem tem cabelo com curvatura, seja crespo, cacheado, é o uso de óleo vegetal na rotina de tratamento. Então, assim, se você usa alguma química, se você tem mechas, o óleo... O que é o óleo vegetal? Ele é um óleo extraído da natureza, dos vegetais, e ele é super compatível com a nossa pele, então ela absorve, ela não vai deixar aquele cabelo oleoso, dependendo do óleo, né? Um dos óleos que eu sou apaixonada, óleo de abacate, óleo de argan, óleo de jojoba, são dos que eu gosto bastante. Você pode estar incluindo na sua rotina de tratamento. E aí, Rafaela, como que eu consigo usar o óleo? Existem várias maneiras de você estar utilizando esse óleo dentro da máscara de tratamento, dentro do creme de pentear, antes de pentear o cabelo, fazendo uma equitação. Qual é a melhor maneira de se usar? Aí só fazendo a consultoria para a gente conseguir orientar, porque, como a gente falou, como tem vários tipos de caixa, a gente precisa entender qual é a demanda. Exemplo, eu tenho um protocolo específico para quem faz mesh. Quando os meus clientes vão fazer mesh, você tem que usar X, Y, Z de produto. É porque, assim, é igual... Eu acompanho nessas questões de salão, aí o salão tem o liso, que é ruivo. Aí eu já percebi que existe uma galera específica pro ruivo, isso aí. Uma galera específica pro moreno. Aí dentro dos ondulados também tem essa questão, né? Por exemplo,
De repente, o produto do cabelo ondulado, Não. que for com mechas loura, Ela faz o diagnóstico para ter noção, tipo, para passar o melhor produto para o cliente e não ter erro nesse tratamento, para ter uma evolução boa com relação àquilo ali. Então, assim, antes de qualquer serviço, ela primeiro tem esse contato de saber qual é o tipo de cabelo que ela está trabalhando, entendeu? Tipo, pode ser ondulado, mas pô, tem química com Isso relação aí. à coloração, tem química com relação a algum produto que ela talvez não seja indicado para o cabelo dela, mas está danificando o cabelo dela. Isso tudo ela tem que ter esse diagnóstico antes de começar a fazer o serviço de tratamento ou algo do tipo, entendeu? E uma das coisas que eu Entendi. falo assim, mais importante do que entender o seu tipo de caixa, a sua curvatura, é você entender a necessidade do seu cabelo. É o estado atual. Se o seu cabelo é seco, se o seu cabelo é poroso, se o seu cabelo está com quebra, se ele está com queda. Porque às vezes, né, hoje em dia, no mundo dos caixas, as pessoas ficam muito preocupadas. Qual é a minha curvatura? O que é a curvatura? É o tipo de caixa. Hoje em dia a gente tem 3A, 3B, 3C, 4A, 4C e por aí vai. 2A, B e C, que é os ondulados, 3A, B e C, que é do cacheado indo pro crespo, e o 4A, C e B. Então, assim, as pessoas ficam assim, qual é o meu tipo de caixa? Não, peraí. Tá, eu sei que o meu cabelo é ondulado. Vou te dar um exemplo. Cabelo ondulado, que é aquele cabelo que tá perto do cabelo liso. Mas é um cabelo poroso, super poroso. E aí você utiliza um produto lá que as marcas dizem lá, cabelo ondulado. Só que não funciona, porque o seu cabelo é super poroso. Qual o produto que fica bom? O produto de cabelo crespo. Por quê? Porque a composição daquele produto ali tem ativos que o seu cabelo precisa. Você vai saber disso? Não. A vendedora da loja vai saber disso? Também não. Talvez, se ela tiver algum curso, alguma formação, sim. Mas somente o profissional ele vai conseguir te orientar com relacionado a isso. Aí por isso que muitas pessoas acabam se frustrando com relação à compra de produto, caixada, né? Crespo, acaba tendo um estoque de produto em casa porque elas ficam testando, entendeu? Fora que às vezes acontece ainda dela usar uma coisa, não gostei, vai comprando. Aí o que a amiga fala, o que a colega fala, o que a blogueira fala, vem Isso na aí. internet, vai comprando e não vai gostando porque ela não entendeu qual é a necessidade do cabelo dela. Por isso que eu falo, gente, eu não trato o cabelo pelo tipo de curvatura, eu trato o cabelo pelo tipo de necessidade dele. é igual aquela situação, né? E assim, a gente vive isso muito dentro da Nós Tem também. Vou olhar para o gramado do vizinho. Só que o gramado do vizinho, cara, às vezes tem uma adubagem diferente, às Isso vezes o mesmo. solo tá Isso. diferente, a grama é de uma. Qual é o nome que se dá? Fabricante, Tipo uma diferente, qualidade né? diferente. Isso. Então vai ter crescimentos diferentes. E eu acredito que assim Sim. também. O sol bate na parte do dia melhor na grama ali, na sua não, Que é na tipo, sua então. não. É. Mas tá tudo igual. É Ah, igual aquela receita de bolo, né? Pô, Isso aí. eu fiz a receita de bolo Igualzinho. exatamente igual. igualzinho. Por que deu errado? Ele te falou a temperatura? É, Qual segundo que a temperatura tem? tem tudo. Isso acontece muito. Minhas clientes, elas têm a liberdade de enviar mensagem, né, pro WhatsApp do salão. Rafa, esse produto é bom? Eu não conheço de todos os produtos de cabelo cacheado, gente. Tem muito produto. Cada hora que você acorda tem um lançamento novo. Falo, gente, não conheço. Se você quiser comprar e testar, depois você me fala, porque elas compram. Eu não sei, olha, vê, procura. Eu sempre falo, procura. Quando eu entrei na transição, que eu ainda não conhecia como era meu cabelo, eu assistia muito vídeos, resenha, né? Hoje em dia tá um pouco complicado, porque tem muita publi, então você não Sim, sabe sim. o que é. Que realmente é íntegro. Isso, não é. isso aí. Então, assim, eu uso esse produto aqui. Eu não fico no meu cabelo, eu não fico toda hora mudando de produto. Eu falo, eu sou do time assim, em time que tá ganhando não se mexe. Se esse produto aqui se dá no meu cabelo, eu vou ficar usando ele. Então, assim, se você quiser testar, beleza, testou. Mas a gente tem que ter cuidado com isso e sempre procurar ter uma orientação do profissional para você não jogar dinheiro fora, entendeu? Em média, quanto tempo que leva esse processo de transição capilar? Porque assim, eu vejo os antes e depois lá, caraca, o negócio maneiro mesmo. Então, na minha cabeça é o seguinte: a mulher sentou ali, era isso, Demora. dia seguinte, já tá desse jeito. É. Mas assim, como que funciona mais ou menos esse tempo? Qual é a média? Não precisa nem olhar para o gramado do vizinho, né? Como outros profissionais fazem, mas como que de repente você passaria para uma cliente leiga que tá vendo esse podcast, tá ali doida para fazer, só que só tá esperando esse momento você explicar? Me fizeram essa pergunta hoje. Eita aí. Uma cliente que a gente está fazendo a consultoria assistida. É muito relativo o tempo de transição.
Você pode demorar 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos. Tudo isso vai depender da sua paciência, da mudança de rotina e de hábitos e do crescimento do seu cabelo. E o quanto você está disposto a cortar. A maior questão da transição da cacheada ou da crespa é ter que cortar o cabelo. Porque elas são acostumadas a ter o cabelo longo abaixo do ombro. E aí, fazendo a transição, quando você faz aqueles vídeos, o cabelo tá curto. Então, assim, elas se sentem careca. Não é fácil. Se eu falasse assim, olha, eu tenho um produto que amanhã você acorda cacheado. Se ela fosse para pagar R$1 milhão, elas pagariam R$1 milhão para acordar o cabelo cacheado, entendeu? Só que não é assim. Cada um tem um tempo. Mas o principal para que a sua transição ela ocorra de maneira mais rápida é você mudar os hábitos. Só você parar de usar... vou parar de usar química. Tá, mas você tem que mudar seus hábitos, tem que mudar os produtos. E nós temos uma consultoria específica para isso, que é a Detox Transition, que é uma consultoria para quem está na transição capilar, para entender como que funciona o fio dela. Então, isso acelera muito mais rápido o processo. Eu recebo clientes que estão 1 ano e meio de transição, mas com o cabelo parecendo que estava 2 ou 3 meses, porque não mudaram os hábitos. Vou dar uma dica aqui. Fica prendendo o cabelo, fazer esse negócio aqui, esticar o fio, usando creme, escova. Isso tudo atrasa. Continuar fazendo, usando prancha. Tudo isso atrasa o processo da transição. Então, tem alguns hábitos que você pode estar modificando, que você vai fazer o seu processo acelerar. E aí você pode ter uma transição de 1 ano, 2 anos, enfim. Aí depende do que você está disposto a fazer. Cada caso é um caso, né? Não tem Cada jeito, caso é um cara. caso. Mas é lindo o processo. É porque a gente só vê o final, Só cara. o final. Caraca, que negócio E isso traz uma autoestima que eu vejo às vezes ela fala, caraca, Luiz, eu tô muito... Como é que ela fala assim? Eu tô muito feliz porque, caraca, eu consegui trazer uma nova visão, uma cliente que ela não conseguia se ver e tal. Tipo assim, e achei muito legal ela poder proporcionar isso para uma outra pessoa, porque não é só o serviço, claro, a gente está ali querendo, tá trabalhando, é uma prestação de serviço, você tá ali com a sua empresa, um salão, mas, cara, tem coisas que não tem preço não, tipo, você trazer uma autoestima para uma outra pessoa, para uma criança, então, como ela falou aqui, então, essa transição tem muita dessa parte também, entendeu? Ela mesma passou por isso. Porque no início ela só relaxava com o cabelo, passava prancha. E ela passou por esse momento também, num momento assim, caraca, eu não tô bem. A mulher passam por isso. E foi um processo bem devagar e ela teve que, tipo assim, do jeito dela foi se arrumando e tal. E a autoestima foi melhorando, trazendo aquela autoidentidade. Caraca, meu cabelo pode ficar bonito da mesma forma sem eu precisar fazer química ou fazer prancha, entendeu? É muito legal. Bem legal. E hoje eu não me vejo mais cabelo liso. Já cheguei a fazer escova, né? Porque eu gostava muito do meu eu lisa, né? Alisada. Lisa não, né? Lisa é quem nasce com cabelo liso, mas do meu eu alisada. E depois desse processo eu cheguei a fazer escova. Eu falei assim, quem é essa pessoa? Não gosto dessa skin, não. Quero mudar. Quero voltar. E assim, não é que você, depois que você passa pela transição, você tem esse cabelo natural, você pode escovar seu cabelo, não tem problema nenhum. Molhou, ele voltou, ok. Então, assim, você fazer parte desse processo de transformação, de depoimentos que a gente vê, que a gente escuta, né? Que a gente tem a oportunidade de compartilhar, é surreal. É muito mais do que o dinheiro, sabe? É muito mais do que o negócio ali. É você saber que você fez parte daquele processo. Eu tenho clientes que estão comigo desde o início lá do Tuiuti. Eu tenho clientes que estão comigo há 1, 2, 3 anos. E eu tenho clientes que eu fiz parte daquele momento. Hoje eu não faço mais. Mas eu sei assim, caramba, eu fui responsável para ela conseguir processo, isso aí. E eu fico muito feliz por isso. Exatamente, cara. E é legal olhando vocês dois, que eu vejo que são duas mentes, né, brilhantes. É o que a gente conversa muito aqui, cara. A economia roda em cima disso, né? A história do CPF por trás do CNPJ. Às vezes as pessoas falam, caraca, cara, são as grandes empresas, grande locomotiva. Que nada, se você levantar PIB, acho que não, PIB não, né? Mas se você levantar aí na Receita Federal, a quantidade de CNPJs aí que emprega mais, é natural que os pequenos e os médios grandes. Sim. Tem até um negócio muito interessante que a gente tem um lance aqui com tributarista, né? Como é que fala o nome? O quê?
pós-graduação que você fez? MBA em Gestão Fiscal e Tributária. Tributária. Cara, o lugar para ter gente de tributária. Eu sou louco, sou doente. Eu vou fazer depois aí quero fazer um podcast voltado só para essa Só pra parte. isso. tributária. É legal, é legal. É legal pra caraca. Tu pegou um pouco do nosso amigo lá. Que Sim, ele teve o Aldir, né, da Aldir. ADMC. É, Eles veio aqui, fizeram parte do podcast. Foi bem legal Bem a conversa, foi bem esclarecedora. É. Tirou dúvidas que, assim, você não tem nem a quem perguntar. Perguntar. Sim. Foi Uma bem consultoria interessante. free. Exatamente isso. muito E como é que conhecimento. vocês conseguem, dentro do estúdio Rafaela Pedra, dividir essa parte, né? Eu acredito que a Rafa, de repente, é a parte técnica, mas eu vejo ela também muito dentro do administrativo, dentro da produção e tudo mais. Aí, quando eu vou para a parte do Luiz, é exatamente a mesma coisa. Ainda não vi Uhum. ele fazendo cabelo, né? Mas eu Não. vejo que a parte técnica ele também domina bastante. Então, Como é que funciona isso? a parte da mão de obra ali, de estar fazendo um serviço, o tratamento do cabelo com as clientes, ela domina isso perfeitamente. Jamais eu me ousaria se meter nisso. Só que a gente, assim, é a visão, eu posso falar para você que eu acho que é a visão de quem olha de fora. Então, assim, quando ela tem algumas dúvidas com relação ao que ela precisa fazer, ou promoções, aí é onde a gente entra nessa dinâmica e a gente começa a trabalhar. Não, e isso aqui? É onde acredito eu que eu consigo gerar muita criatividade. Claro que nem tudo é válido. É geração de criatividade uma em cima da outra. E a gente vai lá. Um brainstorm, né? Isso aí. A Geração de gente ideias. vai lá e fala assim, pô, vamos definir uma coisa melhor. E aquilo ali é construído. Mas eu fico mais com essa parte financeira mesmo, de estar ali conciliando a parte financeira do salão e sem contar que tem a parte financeira que é da nossa casa, nossa despesa do dia a dia, que também não é fácil você controlar essas duas coisas, porque Sem misturar, né? sem misturar. E como a geração de despesas com relação à alimentação, etc e tal. Então, você ter essa dinâmica de separar o que é do salão e o que é de casa é um aprendizado que Faz eu toda a posso diferença. dizer também que faz a diferença, como ela disse. Só que é um dos pontos que eu acredito que boa parte dos novos empreendedores cometem um erro muito grande com relação a isso. Então, desde o momento que você abre um negócio e não saber conciliar isso, separar uma coisa da outra, isso pode ser um tiro no pé. Isso é bom ter um CFO dentro da operação, né? A gente tenta, é um aprendizado. Entendeu? Sim, no início meio que eu tentava ser a mulher polvo, querendo fazer tudo, né? Marketing financeiro, operacional e tal. Só que assim, não dá, é muita coisa, né? O negócio vai crescendo, vai aumentando o fluxo de trabalho e aí você acaba não sendo muito bom. Não dá pra você fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque em alguma coisa você vai falhar, né? E meio que eu acabei meio que falhando um pouco nessa parte financeira, porque eu tava tentando fazer tudo. Então, o Luiz, ele entrou para ficar mais nessa parte financeira, tem uma parte conselheiro, né, que a gente tira dúvida, a gente está sempre conversando sobre algumas coisas, mas principalmente nessa parte financeira, e eu fico mais na parte operacional, na parte de marketing, né? Ela é a voz, né? Porque, tipo, tá lá, vê o marketing lá no Instagram e tal, e isso é bem bacana. Ela é a embaixadora, né? A publi da própria É a empresa. publi. É legal. Isso aí, né? E isso, na verdade, cara, é uma coisa que está acontecendo na maioria das grandes empresas, né? Acho que um exemplo que dá para se entender bastante é a CIMED, né? Uhum. CIMED, antigamente, poucas pessoas entendiam do que se tratava, a não sei Sim, quem era do nicho. Do lixo. Hoje em dia, com o Instagram, né? Eu esqueci até o nome do CEO, que está sempre fazendo publicidade, está sempre lá. A empresa, ela ganhou até uma cara nova. Hoje, quando você até vê no esporte lá como patrocínio CIMED, você já... Opa, vê o nome, isso aí. vê a pessoa, já liga, né? Isso é importante porque você está criando a sua marca. Porque antigamente a gente aprendeu que você tinha que ser... Você criava a sua marca nas sombras de outra marca. Por exemplo, eu tenho várias marcas que eu trabalho de produto. Mas eu, Rafaela Pedra, o estúdio Rafaela Pedra, ele tem crescido como a marca dele. Então, assim, isso é importante, porque às vezes a gente profissional, a gente quer ficar, mas eu quero ser patrocinado. Hoje em dia, nessa área digital, as pessoas ficam muito se preocupando muito mais no que, né, e nos outros fica vendo ele ser reconhecido e esquece que ele precisa crescer. E isso é importante. Sim. Como que você pode crescer como marca? Você precisa estruturar o seu financeiro. Eu não tenho ninguém para fazer isso para mim. Então, você precisa estudar e aprender como que você tem que fazer isso.
Ah, eu não tenho ninguém para fazer meu marketing. Então você precisa estudar para aprender a fazer seu marketing. Ah, eu não consigo lidar com pessoas, que isso é super importante. É um dos nossos pontos positivos, né? Positivos. Dentro do nosso negócio, é o nosso relacionamento com o nosso cliente. Então, assim, Uma das melhores avaliações que nós temos é o essa relacionamento. relacionamento. Então, assim, eu também vejo assim, tudo que eu aprendi lá no Instituto, né, ajudou muito com relacionado a isso. Então, assim, eu tenho uma paciência, né? As meninas que trabalham comigo também, a gente está sempre procurando trazer o cliente para perto, sabe? Se relacionar com o cliente, ouvir o cliente, entender a demanda dele. Claro que, assim, nem sempre a gente vai conseguir agradar tudo, mas quando você conversa e quando você explica, que é o que eles falam, caramba, você está me explicando. Ninguém nunca me explicou. Então isso daí abre absurdamente a mente dele, ele É começa a igual você no entender. mecânico. Ah, teu carro precisa fazer isso aqui. Aí Ué, não, tá bom. Tu não sabe. Então não Sabe? sabe. Tem que fazer ou fazer o E quê? se Mas deixar, dá aí, problema de novo. Então... comparando com elas, já é um ponto diferente. Ó, você precisa fazer isso, porque olha só, aconteceu isso aqui, tem um diagnóstico, o cabelo tá assim, tá poroso. Aí, então, assim, você precisa fazer esse tratamento aqui. Então, assim, é diferente. Acho que acredito que nessa pegada a gente tem, por isso que a gente tem essa boa avaliação e é onde a gente tem crescido com isso e não querendo fazer puxando sardinha, porque é a Rafaela, mas ela se desenvolveu para isso, entendeu? Com relação a, não é que ela, eu sou um amor de pessoa, mas foi um desenvolvimento desde o início de como ela falou aqui da carreira dela. Então, assim, toda esse profissional que ela construiu ao longo do tempo foi forjando ela para se tornar A pessoa que uma é pessoa hoje. que é hoje. Então, Isso aí. entendeu? Eu falo que eu já vivi tanta coisa que às vezes nada me surpreende. É. Porque realmente, assim, a minha trajetória profissional, propriamente dentro do instituto, né? A gente trabalhava direto com o público, com a parte de vendas principalmente. Você lida com várias situações. Então, hoje, eu tento me resguardar de todos os modos. E, infelizmente, muitos profissionais não têm essa paciência. Então, assim, um profissional que lida com o público, porque o cabeleireiro, ele lida com o público diretamente. Diretamente. E não tem como, assim, você ser um atendimento robótico. As pessoas querem conversar. Você não tem que ser amigo do seu cliente. Se surgir uma amizade, ok. Mas você está ali para ouvir. Tem que ter uma troca. Se É não quase um tem, terapeuta, né? é quase um terapeuta. Eu não vou falar que sou um terapeuta, porque o terapeuta, ele tem, Tem a expertise dele. ele tem a expertise dele, sabe? Mas assim, a gente tá ali para ouvir o cliente. Eu não vou dar sugestão na vida dele, eu não vou dar palpite, mas eu estou ali para ouvir ele entender dentro do cabelo a real demanda dele. Se ele falar de problema de filho e tal, a gente compartilha. E meio que uma coisa que é muito legal que acontece é que calha de eu receber vários clientes que têm mesmo estilo de vida que eu, tem filho pequeno, tem adolescente, então assim, acaba que os A assuntos são em troca é comum, ótima, né? empreendedoras também, que sentem a mesma dor também que eu sinto, então acaba tendo essa conexão que é É bem um legal. podcast ambulante, né? Você só ligar lá a Isso câmera aí, e só o falta isso. microfone. Só falta isso. Então, assim, é muito importante você ter essa paciência de ouvir o cliente, sabe? De entender a real demanda dele, de como que você pode estar melhorando aquela dor dele. Dá muita DR, cara, que vocês trabalham próximo, né? Vamos dizer É, assim. Além disso, ainda DRT. tem um CPF ativo, é um CNPJ e CPF ativo. O tempo é escasso, sei como é que é. Não vou falar aquilo. Cara, tem que Gaguejou, ter, gaguejou. tem que Tem as ter, DR, tem tem que sim. ter. Se não tiver, Não tá vivendo, não é uma né? conversa produtiva, Ah, não se não é. tiver DR é porque não tá vivendo. Não tá Deve estar vivendo. Tem que ter vegetando. uma emoção, Tem que né? ter uma emoção. Tem que ter emoção, tem que ter emoção. E assim, é desafiador você ter negócio junto com esposo, esposa, é desafiador de verdade. Por várias vezes ele sente vontade de me demitir, eu sinto vontade Meu de demitir conselho é ele, não entendeu? brincadeira. Tem que ter uma brincadeira. Mas você tem que ter como eu falei aqui antes, tem que ter uma boa comunicação para que isso possa fluir. A boa comunicação é o que a gente está falando aqui brincando. Você vai ter dias que você vai querer, tu tá demitida, eu não quero mais te ver, mas, cara, é um aprendizado. Por que que isso acontece? A gente tá trabalhando com dinheiro, então, assim, uma coisa que eu posso falar para vocês, se você tá pensando em abrir algum negócio, familiar, né, assim, se você tem um problema que o casal já tem um problema com relação ao dinheiro, cara,
Tipo, Nem abre de não novo. Conserta serve, isso primeiro, né? não serve. Pra esse Quando momento você tem fala que consertar. problema relacionado ao dinheiro, seria a escassez ou o excesso de gasto ou o excesso de controle? É o excesso de controle, excesso de gasto, não é escassez de dinheiro, não, porque nem tudo depende só do dinheiro. Porque, como eu falei aqui antes, se eu tiver uns R$ 100 e vou comprar água, vou comprar um monte de água e querer vender, eu posso transformar aquilo ali em um recurso para minha Sim. família. Entendeu? Então, assim, é mais você não saber administrar aquilo ali. E fica um negociando com o outro. Ah, mas o dinheiro é meu, o dinheiro é teu, você gastou a conta, você tem que pagar o cartão de crédito. Você não tem o domínio do dinheiro. É ele que te domina. Então, assim, às vezes, isso pode ser um tiro no pé para o casal, porque se você tem essa falha de um ficar jogando na cara do outro com relação ao dinheiro, o negócio não vai fluir nunca. Porque você pode ter casos de roubar o dinheiro, de esconder. Entra desconfiança, né? O clima já não fica tão legal. Não vai porque você ser já nada tem um saudável, problema, né? entendeu? Então, não é saudável nem para o relacionamento. Então, se você tem esse desejo, primeiro trata disso para depois começar a abrir um negócio porque acredito eu que ele vai ficar saudável. Sim. Caso você tenha interesse, abrir junto, É. né? Porque você também tem que saber ouvir. Ouvir sim, ouvir não. Então, tem pessoas que falam, eu trabalho para só dá certo trabalhando sozinho. Ok. Da mesma maneira que tem pessoas que falam, eu só consigo fluir dentro de um escritório, porque eu não tenho paciência nenhuma com o público. Ok, a gente precisa entender que não é todo mundo que dá para ter uma sociedade. Uhum. E é aquilo que ele falou, a gente precisa equilibrar. Olha, vamos falar agora de negócio. Beleza? Então eu já tenho que deixar minha armadura de lado para ouvir, porque se fosse outra pessoa também, seria a mesma coisa. Só porque é meu marido eu tenho que tratar de maneira diferente, ou vice-versa, entendeu? Então, ser profissional nessa parte também. Entendeu? Acabou o negócio, vamos embora. Agora é coisa de casa, agora acabou. Não vamos falar Isso de aí. assunto de salão agora. Porque senão a gente acaba o tempo todo só falando daquilo dali. Claro que o assunto ele acaba surgindo. Mas, às vezes, a gente sai, né? Fala, não vou falar de salão hoje. Não, às vezes a cabeça tá lá cheia de coisa, mas não vamos falar porque não é o momento. Então a gente tem que saber dividir bem isso para que você fique saudável. Um Tanto policiando o outro. Né? isso aí, principalmente psicologicamente, que hoje em dia são coisas que às vezes assim, acaba dando crise de ansiedade, estafe, tem várias coisas que vão ali adoecendo a gente, né? Quando você não tem esse cuidado. Vai minando, né, aos Vai, poucos, né? Isso aí, vai me dar. E aí, tanto o relacionamento quanto a empresa vai Isso pro aí. limo. Fica aí com tudo aí. É a família destruída por causa dessas coisas, entendeu? Tipo assim, a gente tá brincando ainda aqui, mas é muito sério esse ponto, porque nessa pressão do dia a dia de você querer fazer, e tem que pagar a conta, etc e tal, gera um desgaste, cara. Gera um desgaste tipo, para quem tá, o profissional que tá ali, quem tá ali cuidando da família, etc. Às vezes os dois se vê assim, cara, sai da minha frente, pelo amor de Deus. Entendeu? Mas assim, Controle. é o controle. Eu tava conversando com o pessoal ontem, né? E a gente tava falando, cara, as pessoas só dão aquilo que ela tem. E por que eu tô falando isso? Porque na internet a gente tem muito feedback bom, né? Feedback positivo. E aí eu sempre vou para aquela linha, né? As pessoas só dão aquilo que elas... Às vezes no mundo empresarial você recebe de repente uma alfinetada. E, cara, é aquele exercício que a gente faz, tipo, a esposa também vale, porque você não sabe do outro lado lá como é que tá. O dia a dia por exemplo, igual a Rafa, o campo de batalha da Rafa é extremamente diferente do meu campo de batalha. Meu maior estresse é com meu filho, que às vezes passa, chuta um fio, por aí vai. No caso dela, não, ela tem que equipamento, isso, aquilo, cliente e tudo mais. E eu queria entender como é que vocês lidam, já passaram da forma positiva, mas também com os feedbacks que de repente pode vir como negativo. E que às vezes nem são tão reais. Mas todo feedback ele tem que ser analisado, né? Sim. O administrador tá aqui, ele entende disso. Então, a gente, devido ao bom relacionamento que a gente tem com nossos clientes, nós somos sempre dispostos a ouvir. Graças a Deus, a gente quase não tem feedback negativo. Eu falo para você, não tem nenhum? Não, porque nem Jesus Cristo agradou a todos, não vai ser eu, Rafaela Pedra, que vou agradar todo mundo. Até porque, assim, a gente está falando de pessoas que têm demandas diferentes, que geram expectativa em cima de algo, e o importante é a comunicação. Eu sempre falo, combinado não sai caro. Então, quando você, antes de fazer um serviço, você alinha as expectativas daquele cliente, você reduz
a quase 0% qualquer tipo de satisfação. E se acontecer alguma coisa, a gente está sempre disposto para resolver. Porque da mesma maneira que nem sempre o cliente tem razão, nem sempre o profissional também tem razão. É aquela atividade, né, de caramba, desconfiar de si mesmo, né? Isso aí, entendeu? E você saber como que você tem que se posicionar diante daquilo. Porque um profissional que não sabe lidar com o cliente, que não sabe lidar com uma crítica negativa, ele precisa fazer uma aulinha aí de como lidar com o público. No mínimo de inteligência emocional, né? Isso aí, porque é difícil, porque o cabeleireiro, durante muitos anos, ele foi colocado num pedestal de que ele era o bambambam e que ele ditava o que, o que aquela cliente tinha que fazer durante muito tempo. Ego, né? Isso do ego não é o que eu quero fazer no seu cabelo. Já aconteceu isso comigo, de chegar no salão, não é isso, é aquilo. Claro que ele tá ali para dar melhor orientação. Você vai lá, olha, eu quero fazer isso, mas você, como profissional, você vai me falar o que é melhor para mim. Ok. Mas às vezes a pessoa quer colocar a vontade dela em cima do desejo do cliente. Então a gente precisa analisar o que dentro do que? A expectativa e a realidade. E tudo isso ser conversado. E quando isso é conversado, a chance de dar qualquer tipo de problema é zero. Até porque, assim, a gente está falando de cabelo natural, né? E principalmente as transformações que não vão química, porque quando a gente trabalha com química, é óbvio que vai ter uma transformação. Química, quando eu falo, seja mechas, seja relaxamento, coloração, mas quando a gente fala de tratamento ou corte, você está dependendo daquela estrutura totalmente natural daquele cabelo, que nem sempre vai desenvolver da maneira que você gostaria que desenvolvesse. Mas por culpa sua? Não. Mas sim porque aquele cabelo, de repente, está precisando de mais produto, está precisando de um cronograma. Então, por isso que o importante é conversar com o cliente. É porque tem aquela questão também, principalmente nesse nicho de vocês, que o processo da transformação, ele não é do dia para a noite. Assim, Depende particularmente eu vivo isso. Então, processo de crescimento, alavancagem, de qualquer empresa junto com a gente, não é do dia para a noite. E assim é o de vocês. E dentro desse caminho, tem o ponto baixo, o pico baixo. Sim. Né? Que igual você falou, ele está com duas ondulação. Isso aí, tá na transição. No meu estúdio também, cara. Tem dois tipos de curvatura, dois tipos de ondulação. E aí tem aquele lance de a sociedade não está preparada para isso. E aí vai a minha vizinha. Isso aí. E aí, às vezes a mulher não tá no dia de aura e luz. Isso aí. Vem lá e dá aquela massacrada, né? Isso aí. Então, é você entender aquela demanda daquele cliente, trazer ele para aquela linha ali, olha, vamos lá, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer? É porque ele não está ficando do jeito que eu queria. Mas calma, tem que ter paciência, tem que esperar. Faz parte do processo. Tem gente que desiste no meio do processo. Vou alisar. Ok. Às vezes, quando tem cliente que fala assim, desisti, Rafa. Falei, você está feliz? Primeira pergunta que eu falo. Isso aí. Você está fazendo isso por você? Estou. Ok. O que importa é que você esteja feliz. Não faça isso. Vai desistir da transição, ou você fez a transição e quer voltar para ter cabelo liso, não tem problema nenhum. Você tem que fazer isso por você. Você não pode fazer isso por mãe, por pai, por marido, por ninguém. Porque enquanto você estiver fazendo isso pelas pessoas ou para você se sentir aceita, você sempre vai voltar. Por isso que as pessoas acabam passando pela transição várias vezes, entendeu? Porque ela tá sempre tentando. A gente recebe vários clientes que falam, olha, já tentei, mas não consegui. E eu, como profissional, tô ali para ajudar. Nos dias chuvosos, nos dias ensolarados. Sempre de braços abertos, né? Isso aí. Final de ano tá chegando. O que você deixa de expectativa para Rafa Pedra Estúdio? O estúdio Rafa Pedra. O estúdio Rafa Pedra. Então, graças a Deus, assim, esse vai ser o nosso segundo ano, né? Segundo ano? Terceiro Natal, na realidade. Eu vi lá a postagem. Caraca, acho que era, tipo, sentei. Ih, tô me lembrando que tá chegando dezembro. Isso aí. Vai ser a última vez que eu vou sentar. Isso aí, é raridade isso acontecer. As pessoas já acham que quando a gente é cabeleireiro, nossa, você faz cabelo toda hora e tal. E existe essa cobrança da gente ter que estar com o cabelo bonito, né? Sim. Só que eu sou a cabeleireira de mostrar postal. Isso aí, mas é o que eu sempre falo. Eu sou a cabeleireira de mostrar a realidade. Nem sempre o meu cabelo vai estar aqui. Isso daqui, ó, ele tá desse jeito, gente, porque eu estou no podcast. Que isso? Está no dia que foi 3 horas lavado, finalizado, secado, da melhor maneira possível. Porque a Cacheada é isso, não adianta eu querer vender, eu não vendo o cabelo perfeito, eu não vendo os cachos perfeitos, porque nossos dias não são perfeitos. Tem dias bons, tem dias ruins, tem dia que a gente quer alguém para lavar a nossa cabeça porque a gente não tá bem. Tem dia que a gente quer raspar o nosso cabelo porque ele tá irritando a gente. E tem dia que a gente finaliza e sai do salão maravilhoso falando, eu amo meus cachinhos. Então esse vai ser o nosso terceiro Natal. O primeiro foi logo quando a gente abriu o salão em 2022.
ano passado também. E esse ano a gente tem expectativas aí a 1000. Graças a Deus, as nossas metas a gente tem conseguido concluir, tá sendo muito melhor do que a gente imaginava, né? A gente Sim. vê muita mão de Deus nisso tudo, porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui. De verdade, as pessoas, não, gente, não é falando de religião. Se literalmente não fosse Deus, a gente não estaria aqui até hoje com o estúdio Rafaela Pedra. Ele não teria passado do primeiro ano dele, a gente vai fazer 2 anos agora em novembro, e a gente tem expectativas, não nas pessoas, não em clientes, mas em Deus, que Deus vai Uhum. fazer o que ele escreveu para que seja feito naquele lugar, entendeu? E a gente está 100%. dispostos para isso. Daqui a pouco tá virando franquia, né? Quem Quem sabe? Todo Franquia. o estado do Opa. Rio. Isso daí é uma visão de crescimento, né? Isso daí foi uma coisa que batia muito ali na minha cabeça, assim, vou ficar sozinha, vou ter mais alguém, coloco mais uma cadeira, sozinha tá bom, porque você não tem estresse, só com você Uhum. mesmo. E aí você vai tentando entender em Deus, entregando para Deus os seus sonhos e colocando ali, e não, vamos lá, vamos crescendo. Então, por enquanto, a gente tem 2 cadeiras, que graças a Deus tem fluido, mas quem sabe futuramente o crescimento faz parte do É negócio. igual aquele lance do carro, né? Pô, tu nem comprou o carro, não entende nada de carro, leva no mecânico a ter que fazer isso. Tem que fazer Vai isso. fazendo. Vai fazer. Isso tu aí. não Sei. A demanda aumenta, você é obrigado a aumentar, né? Aumentar também. Eu até então, antigamente, eu conseguia atender com uma cadeira, hoje em dia eu atendo com 2 cadeiras. Então, assim, Sim. isso vai aumentando.